Resumo do livro: Pensamento que faz a diferença. John C. Maxwell. Nesse áudio você vai encontrar apenas um resumo de alguns tópicos bem relevantes do livro, com recomendações de 11 pessoas bem-sucedidas. O livro contém 240 páginas que está repleta de riquezas que podem ser extraídas. Se você quiser adquirir o livro físico, o link se encontra na descrição desse vídeo. Vamos ao resumo. Prefácio. A diferença que realmente faz a diferença. Por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras não? Essa pergunta tem sido feita milhões de vezes, originando muitas respostas. Considere algumas das mais populares. Item: as pessoas bem-sucedidas têm melhores oportunidades. Item: as pessoas não têm sucesso porque não têm boa formação. Item: a educação faz toda a diferença. Item: o fracasso resulta de desvios no caminho. Item: algumas pessoas são inteligentes, outras, não. Item: os preguiçosos não são bem-sucedidos. Venho procurando respostas para essa pergunta durante toda a minha vida. Deixe-me contar-lhe uma história que acredito conter a solução. Uma amiga minha tem 2 filhas. Kim, a mais jovem, com 21 anos, candidatou-se à faculdade de farmácia quando estava no colegial. No dia em que soube que foi aprovada, sua irmã mais velha, Jenny, de 25 anos, compartilhou a alegria. Kim estava em êxtase, e Jenny contente. Porque a irmã havia alcançado seu objetivo. Mas também estava com pena dela. E disse: mamãe, estou com pena da Kim. Ela vai ter de ir à escola por mais 4 anos. Enquanto o pensamento de uma é: acabo de ter a oportunidade de fazer carreira, o da outra é: ela tem de ir à escola por mais 4 anos. Eis aí a diferença. As pessoas bem-sucedidas pensam diferente das mal-sucedidas. Uma irmã ouviu a notícia e ficou entusiasmada porque pensou na carreira compensadora e lucrativa que acabava de se apresentar. A outra pensou apenas no tempo necessário para chegar lá. Quais são as aptidões do seu pensamento? Ele o ajuda a realizar coisas. Este livro identifica 11 tipos de pensamento que as pessoas bem-sucedidas empregam. Que tipo de pensamento você acredita que aumenta suas oportunidades de sucesso? Pensamento micro ou pensamento macro? Pensamento disperso ou pensamento focalizado? Pensamento restritivo ou pensamento criativo? Pensamento fantasioso ou pensamento realista? Pensamento casual ou pensamento estratégico? Pensamento limitado ou pensamento aberto a possibilidades? Pensamento impulsivo ou pensamento reflexivo? Pensamento popular ou pensamento inovador? Pensamento individual ou pensamento compartilhado? Pensamento egoísta ou pensamento altruísta? Pensamento desejoso ou pensamento voltado para resultados? Se hoje você não é bem-sucedido, ou se não é tão bem-sucedido como gostaria, pode ser que não esteja abrindo caminho para alcançar o topo com seu modo de pensar. Para colocar-se na trilha do sucesso, sugiro que faça o seguinte. Item: leia cada capítulo deste livro para entender como funciona o pensamento bem-sucedido. Item: avalie-se ao final de cada capítulo, respondendo à pergunta relativa ao seu modo de pensar. Item: realize as ações sugeridas para implementar o modo de pensar bem-sucedido que é descrito no capítulo. Juntos, durante a leitura dos próximos 14 capítulos, faremos uma viagem pelo pensamento. Isso pode ser a diferença que fará toda a diferença em sua vida. Pensamentos a respeito do pensamento. 1. Tudo começa com um pensamento. A vida consiste naquilo que um homem pensa durante o dia todo. 2. Aquilo que pensamos determina o que somos. Aquilo que somos determina o que fazemos. As ações dos homens são os melhores intérpretes dos seus pensamentos. John Locke. 3. Nossos pensamentos determinam nosso destino. Nosso destino determina nossa herança. Você é hoje aquilo que os seus pensamentos lhe trouxeram. Você será amanhã aquilo a que seus pensamentos o conduzirem. James Allen. 4. As pessoas que chegam ao topo pensam de maneira diferente das outras. Nada limita tanto as realizações como pensar pequeno, nada expande mais as possibilidades do que o pensamento sem freios. William Arthur Ward. Podemos mudar o nosso modo de pensar as coisas que são verdadeiras, nobres e justas, puras, adoráveis, e têm boa reputação,
se é que existe virtude e se é que existe alguma coisa digna de elogios, pense em todas essas coisas. Apóstolo Paulo. Mude seu modo de pensar e mude sua vida. Compreenda o valor de pensar direito. Cultive grandes pensamentos, pois você nunca ultrapassará a altura dos pensamentos que tem. Benjamin Disraeli. Em que eles estavam pensando? As coisas são mais como elas são hoje do que jamais foram antes. Dwight D. Eisenhower. 34º Presidente dos Estados Unidos. Qual é a única coisa que todas as pessoas bem-sucedidas têm em comum? Qual é a única coisa que separa os que chegam ao topo dos que parece que nunca chegam lá? A resposta é pensar direito. Aqueles que adotam o modo de pensar correto como estilo de vida compreendem a relação entre seu nível de pensamento e seu nível de progresso. Eles também percebem que, para mudar suas vidas, precisam desafiar o modo como pensam. Um modo diferente de pensar. Fui um aluno que pensou direito a vida toda, por isso sei como isso é importante para progredir. No meu primeiro livro, que escrevi em 1979, intitulado Think on These Things, eu disse: a sua vida de hoje é resultado do seu pensamento de ontem. A sua vida de amanhã será determinada por aquilo que você pensar hoje. O título desse livro foi inspirado pelas palavras do apóstolo Paulo, que nos admoestou: todas as coisas que são verdadeiras, todas as que são honrosas, todas as que são justas, todas as que são agradáveis, todas as que são recomendáveis, se é que existe alguma excelência, se é que existe algo digno de elogios, pense nessas coisas. Meu pai, Melvin Maxwell, sempre mencionava essas palavras para mim, por sentir que eram importantes. Por quê? Porque ele foi um exemplo de alguém que mudou sua vida por ter mudado o modo de pensar. Quem vai mudar a sua mente? A maioria das pessoas em nossa cultura confia aos sistemas educacionais a tarefa de ensiná-las e aos seus filhos a pensar. De fato, muitos indivíduos acreditam que a educação formal é a solução para melhorar a vida das pessoas e reformar a sociedade. James Bryan Conant, professor de Química e antigo diretor da Universidade de Harvard, disse o seguinte: a educação pública é um grande instrumento de mudança social. A educação é um processo social, talvez o mais importante para determinar o futuro do nosso país. Ele deveria contar com uma porcentagem muito maior da nossa receita nacional. Muitos educadores poderiam fazer-nos acreditar que boas notas levam a uma vida melhor e que, quanto mais formal for sua educação, mais bem-sucedido você será. A educação, porém, em geral não pode concretizar essas promessas. Você, com certeza, conhece pessoas muito cultas que são muito mal-sucedidas. Nunca encontrou professores com títulos de doutor que não conseguem gerenciar suas vidas com eficácia. No entanto, conhece pessoas que abandonaram os estudos e que se saíram muito bem. Pense em Bill Gates, Thomas Edison, Federico Fellini, Steve Jobs. Por que você deve aceitar o valor de pensar direito? O professor David J. Schwartz, da Georgia State University, afirmou: no que diz respeito ao sucesso, as pessoas não são medidas em metros ou quilos ou diplomas ou histórico familiar, elas são medidas segundo a dimensão do seu pensamento. Vale a pena fazer o esforço necessário para pensar melhor, porque o modo como você pensa realmente tem impacto em todos os aspectos da sua vida. Não importa se você é homem de negócios, professor, pai, cientista, pastor ou executivo. Pensar direito melhora a sua vida. Ajuda-o a tornar-se um realizador. Faz de você um melhor homem de negócios, professor, pai, cientista, pastor ou executivo. Considere algumas razões pelas quais pensar direito é tão importante. Bons pensamentos e ações nunca podem produzir maus resultados. Maus pensamentos e ações nunca podem produzir bons resultados. James Allen. Maus pensamentos e ações nunca podem produzir bons resultados. Isso significa que do milho só nasce milho, das urtigas só nascem urtigas. Os homens entendem essa lei no mundo natural e lidam com ela, mas poucos a entendem no plano mental e moral, embora ela opere também nesse plano de maneira tão simples e inequívoca como no outro, e por isso, não cooperam com ela. Pode parecer óbvio que a qualidade do pensamento das pessoas acarreta a qualidade dos resultados que elas produzem. Creio que a maioria concorda com as seguintes afirmações. Item: pensar mal produz progresso negativo.
Item pensar medianamente não produz progresso. Item pensar bem produz algum progresso. Item pensar com excelência produz um grande progresso. Porém, uma das razões pelas quais as pessoas não realizam seus sonhos é que desejam mudar resultados sem mudar o modo como pensam. Mas isso nunca funciona. Se você espera colher milho quando planta ortigas, não obtém milho, não importa quanto tempo passou regando, fertilizando ou cultivando as suas plantas. Se você não gosta da colheita que está obtendo, deve mudar a semente que está plantando. Você quer realizar coisas? Então, plante a semente do pensamento correto. As pessoas bem-sucedidas na indústria tiveram sucesso por causa do seu modo de pensar. Suas mãos foram ajudantes dos seus cérebros. O pensamento correto aumenta seu potencial. O escritor James Allen acredita que você se torna tão pequeno quanto o seu desejo de controle, tão grande quanto a sua aspiração dominante. Ou, para parafrasear as palavras do rei Salomão, o mais sábio dos reis antigos, assim como as pessoas pensam em seus corações, assim elas são. Se o seu pensamento modela o seu modo de ser, daí decorre naturalmente que seu potencial é determinado pelo seu pensamento. O pensamento correto produz mais pensamento correto. Os problemas que enfrentamos hoje não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Olhe em volta e verá que isso é verdade. O mundo fica cada vez mais complicado. Isso desencoraja. Não deveria. Todos os anos, converso com dezenas de milhares de pessoas a respeito de liderança, trabalho em equipe e crescimento pessoal. Descobri que muitas delas acreditam que pensar direito é tão complicado que está além do seu alcance. Mas, na verdade, é um processo muito simples. Cada pessoa tem potencial para tornar-se um bom pensador. Venho observando que as pessoas mal-sucedidas concentram o pensamento na sobrevivência. As pessoas medianas concentram o pensamento na manutenção. As pessoas bem-sucedidas concentram o pensamento no progresso. Uma mudança de pensamento pode ajudá-lo a mudar da sobrevivência ou da manutenção para o progresso verdadeiro. Para você conseguir alguma coisa, 95% é saber o que quer, e depois pagar o preço necessário para obtê-lo. Retrato de um bom pensador. Então, como você paga o preço necessário para se tornar um bom pensador? Aliás, com que se parece um bom pensador? Você sempre ouve alguém dizer que um colega ou amigo é um bom pensador, mas essa expressão significa uma coisa diferente para cada pessoa. Para uma, significa ter um QI alto, enquanto para outra significa ter um monte de informações triviais ou ser capaz de identificar o assassino quando lê um romance policial. Acredito que pensar direito não se resume a uma coisa só. Consiste em várias aptidões específicas para pensar. Todas as peças trabalhando juntas para criar um efeito geral, que leva à grandeza duradoura. Pensar direito é assim. Você precisa de todas as peças do pensamento para tornar-se o tipo de pessoa capaz de realizar grandes coisas. Essas peças incluem as seguintes aptidões. Adquirir a sabedoria de pensar macro. Liberar o potencial do pensamento focalizado. Descobrir a alegria do pensamento criativo. Reconhecer a importância do pensamento realista. Libertar a força do pensamento estratégico. Sentir a energia do pensamento aberto às possibilidades. Aprender as lições do pensamento reflexivo. Questionar a aceitação do pensamento popular. Encorajar a participação do pensamento compartilhado. Experimentar a satisfação do pensamento altruísta. Valorizar o retorno do pensamento voltado para o resultado. Conforme você for lendo os capítulos dedicados a cada tipo de pensamento, descobrirá que este livro não tenta dizer o que você deve pensar, tenta ensinar-lhe como pensar. À medida que você for se familiarizando com cada aptidão, descobrirá que faz bem algumas coisas, outras, não. Aprenda a desenvolver cada um desses tipos de pensamento e se tornará um melhor pensador. Domine tudo aquilo que puder, incluindo o processo do pensamento compartilhado, que o ajudará a compensar as suas áreas fracas, e a sua vida mudará. Conselho de um bom pensador. Já li que a batalha pelo controle e pela liderança no mundo sempre foi travada com mais eficácia no nível do pensamento. Uma ideia, certa ou errada,
que capta as mentes dos jovens de uma nação logo abre caminho em todas as áreas da sociedade, especialmente na nossa era multimídia. Ideias determinam consequências. Para pensar. Eu acredito que pensar direito pode mudar a minha vida. Entendo o que é pensar direito. 1. Quais são os melhores pensadores que você conhece? Enumere-os. 2. O que os distingue do resto da multidão? Descreva o que eles têm de diferente. Escolha um desses pensadores e tente agendar algum tempo com ele. É importante escolher com quem você se associa. 3. No passado, qual era a sua definição de pensar direito? Como você descreveria isso agora? 4. Que questões pessoais ou profissionais criaram obstáculos contínuos ao seu progresso? Não tente resolvê-las agora, limite-se a descrevê-las. Compreenda o impacto da mudança de pensamento. Em que eles estavam pensando? Reflita. Mudando o modo de pensar. Por que você deve mudar o seu modo de pensar? Nunca é demais afirmar que há um grande valor em se mudar o modo de pensar. Pensar direito pode trazer muitos benefícios, gerar receita, resolver problemas e criar oportunidades. Pensar direito pode levá-lo a um patamar, pessoal e profissional, inteiramente novo. Pode mudar a sua vida. Considere algumas coisas que você precisa saber para mudar o modo como pensa. 2. Mudar o pensamento é difícil. 3. Vale a pena investir em mudar o pensamento. 4. Mudar o pensamento é o melhor presente que você pode dar aos outros. O impacto da mudança de pensamento. Grande parte das pessoas que não está contente com a sua vida não sabe o porquê disso. Em geral, elas desconfiam que a culpa é das circunstâncias ou das outras pessoas. Até mesmo os indivíduos honestos e conscientes, que sabem que o problema está neles, podem ter dificuldade para chegar à origem da questão. E se perguntam, por que eu sou assim? Eles querem mudar, mas não fazem nada de maneira diferente, de modo a poder mudar. Simplesmente esperam que as coisas deem certo, e ficam frustrados quando isso não acontece. Reconheça que, apenas quando você realiza as mudanças certas no seu modo de pensar, as outras coisas começam a dar certo na sua vida. Antes que eu diga o quanto é importante mudar o pensamento para poder mudar a sua vida, devo mencionar algo. Uma pessoa não consegue mudar outra. Nas próximas páginas, você verá como pode mudar a si mesmo quando assume a responsabilidade de mudar o seu modo de pensar. Siga o processo fielmente, e ele resultará numa vida diferente. É assim que ele funciona. Passo 1. Mudar seu pensamento muda as suas crenças. Item a mudança é pessoal, eu preciso mudar. Item a mudança é possível, eu sou capaz de mudar. Item a mudança é lucrativa, eu serei recompensado pela mudança. Lembre-se, qualquer que seja a sua idade e quaisquer que sejam as circunstâncias, você pode mudar seu modo de pensar. E quando você muda seu modo de pensar, muda suas crenças. Passo 2. Mudar suas crenças muda suas expectativas. Passo 3. Mudar suas expectativas muda sua atitude. Passo 4. Mudar sua atitude muda o seu comportamento. Passo 6. Mudar seu desempenho muda a sua vida. Quando você muda seu desempenho, isto é, aquilo que faz com frequência. O próximo patamar. O progresso sempre requer mudança. Atingir um novo patamar sempre requer mudança mental. Você pode saber disso intuitivamente, mas precisa fazer com que essa ideia fundamente o modo como leva a sua vida. Martin Grunder conta uma história a respeito de Mark Victor Hansa, o palestrante motivacional que criou o império de The Chicken Soup for the Soul. Anos atrás, antes do seu enorme sucesso, Hansa abordou Tony Robbins num evento em que ambos estavam palestrando e disse-lhe: Tony, venho fazendo isso há muito tempo e estou indo bem. Estou ganhando perto de $1 milhão por ano. Sei que você ganhou $156 milhões no ano passado com palestras, aulas e todos os seus produtos. Como você faz isso? Como posso fazer isso? Coloque-se no lugar certo para pensar. Tornar-se um bom pensador não é muito complicado. E uma disciplina, que, como a maior parte das disciplinas, pode ser cultivada e refinada.
Por isso quero ensinar-lhe o processo que utilizei para descobrir e desenvolver bons pensamentos. Certamente não é único, mas tem funcionado bem para mim. 1. Encontre um lugar onde você possa pensar já. Durante anos, meu objetivo tem sido gerar um bom pensamento por dia. Pode não parecer muita coisa, mas se você for capaz de fazer isso 5 dias por semana durante 12 meses, terá mais de 2,0 bons pensamentos todo ano. Onde é o melhor lugar para começar? Cada pessoa tem um jeito próprio. Algumas pensam melhor no chuveiro. Outras, como meu amigo Dick Biggs, gostam de ir a um parque. Para mim, os melhores lugares para pensar são: item no meu carro. Tenho muito tempo para pensar, sem interrupções, quando estou no meu carro. Não dou a ninguém o número do celular do carro, o que é fácil, porque nem eu sei qual é. Enquanto estou dirigindo, costumo ouvir música ou concentro o pensamento em algo específico. Item em aviões. Por causa da minha agenda de palestras, passo muito tempo em aviões. Se um dos componentes da minha equipe precisa falar comigo, faço vir junto para que possamos conversar. Com frequência, ou procuro ler para gerar ideias, ou passo o tempo anotando pensamentos e refletindo. Item no spa. Um dos meus lugares favoritos no mundo é o spa do quintal de casa. Quase todos os dias, desfruto da relaxante água morna, reflito no dia que tive e passo algum tempo rezando. As ideias me vêm em outros lugares, também, como a cama, mantenho um bloco com uma lâmpada especial no criado mudo para essas ocasiões. Creio que sempre gero pensamentos porque criei o hábito de ir com frequência aos locais que designei para pensar. 2. Encontre um lugar para dar forma aos seus pensamentos. Raras vezes as ideias vêm inteiramente formadas e completamente trabalhadas. Na maior parte do tempo, precisam ser modeladas até criar. Aprender a escrever é aprender a pensar. Você não sabe uma coisa com clareza se não sabe escrever sobre ela. À medida que dá forma aos seus pensamentos, você descobre se uma ideia tem potencial. Você descobre aquilo que tem. Também descobre algumas coisas a seu próprio respeito. O tempo de modelagem me faz ficar entusiasmado porque incorpora. Item humor. Os pensamentos que não funcionam oferecem, na maioria das vezes, um alívio cômico. Item humildade. Os momentos em que me conecto com Deus me assustam. Item excitação. Adoro brincar com uma ideia, chamo a isso futurá-la. Item criatividade. Nesses momentos, não estou limitado pela realidade. Item realização. Deus me criou para esse processo, Ele utiliza os meus maiores dons e me dá alegria. Item honestidade. Conforme reviro uma ideia na mente, descubro meus verdadeiros motivos. Item paixão. Quando você modela um pensamento, descobre em que acredita e o que realmente importa. Item mudança. A maior parte das coisas que fiz na vida resultou de pensar profundamente em alguma coisa. A fase de modelagem do pensamento deixou uma profunda marca em mim, pois foi então que vivi meus melhores e piores momentos. Você pode dar forma aos seus pensamentos em quase todos os lugares. Basta que seja um local funcional, onde você possa se concentrar para escrever e se questionar sem ser interrompido. 3. Encontre um lugar para expandir seus pensamentos. Se você tem grandes pensamentos e passa algum tempo modelando-os mentalmente, não pense que pode parar por aí. Se proceder assim, estará perdendo os aspectos mais valiosos do processo de pensar, e deixará de ter outros pensamentos e de fazer as ideias se expandirem até atingir seu maior potencial. Item o pensamento certo. Tudo deve começar com a semente de uma ideia. Como George Gardner observou certa vez, o pensamento é, talvez, o precursor e até mesmo a mãe das ideias, e as ideias são as coisas mais poderosas e mais úteis do mundo. Item as pessoas certas. Quando você expõe uma ideia às pessoas certas, coisas incríveis podem acontecer. Item o ambiente certo. Ou seu ambiente faz com que suas ideias se expandam ou faz com que se encolham. Item o tempo certo. As ideias são frágeis quando vêm pela primeira vez à luz do dia. Se você tentar implementá-las cedo demais ou apresentá-las quando há mais pessoas contra elas do que a favor, elas não sobreviverão. Item a razão certa. J. P.
Morgan já dizia, um homem sempre tem duas razões para fazer qualquer coisa, a boa e a verdadeira. Os motivos importam. As pessoas geralmente sentem-se mais inclinadas a expandir ideias que agregam valor às outras. Assim como ocorre com as pessoas, todo pensamento tem potencial para tornar-se grande. 4. Encontre um lugar para fazer seus pensamentos aterrissarem. O escritor C. D. Jackson observa que grandes ideias precisam de um trem de aterrissagem assim como de asas. Qualquer ideia que permaneça apenas como uma ideia não gera um grande impacto. O verdadeiro poder de uma ideia se realiza quando ela vai da abstração para a aplicação. Item você mesmo. Fazer uma ideia aterrissar lhe dará integridade. As pessoas somente aceitam uma ideia depois de aceitarem o líder que a comunica. Isso não acontece se o líder não acredita na própria ideia. Antes de ensinar qualquer lição, eu me pergunto 3 coisas. Eu acredito nisso. Eu vivo isso. Acredito que os outros devam viver isso. Se eu não puder responder sim às 3 perguntas, é porque não consegui fazer a ideia aterrissar. Item participantes-chave. Sejamos realistas, nenhuma ideia voa longe se as pessoas influentes não a aceitam. Afinal, são elas que levam a ideia à implementação. Fazer aterrissar uma ideia com o apoio das pessoas influentes em sua organização aumentará as suas possibilidades de concretização. Item aqueles que são mais afetados. Fazer aterrissar os pensamentos com as pessoas na linha de fogo lhe dará maior percepção intuitiva. Aquelas que estão mais próximas das mudanças resultantes de uma nova ideia podem oferecer uma leitura da realidade. Item estão sofrendo o suficiente para querer mudar. Item estão aprendendo o suficiente para querer mudar. Item estão recebendo o suficiente para ser capazes de mudar. Apresente suas ideias num desses momentos ideais, e é bem mais provável que consiga levar seus pensamentos à fase final do processo. Quando tentei fazer meus pensamentos aterrissarem, entendi que eles me deram uma base segura. 5. Encontre um lugar para fazer os seus pensamentos voarem. Quem você vai deixar entrar hoje? Leia livros, revistas, ouça áudios, livros e passe o seu tempo com bons pensadores. 2. Exponha-se aos bons pensadores, passe tempo com as pessoas certas. 3. Escolha bons pensamentos. Para tornar-se um bom pensador, você deve ser intencional em relação ao processo de pensar. Regularmente, coloque-se no lugar certo para pensar, modelar, fazer expandir e fazer aterrissar os pensamentos. Faça disso uma prioridade. Lembre-se, pensar é uma disciplina. 4. Haja com base nas suas boas ideias. 5. Permita que suas emoções gerem outras boas ideias. Como pastor, já aconselhei muitas pessoas. Nesse processo, descobri que, para algumas, o maior desafio para tornar-se bons pensadores é uma fórmula de sucesso com 9 palavras. Pense as coisas em profundidade, e depois acompanhe-as. As ideias têm pouco tempo de vida. Você deve agir com base nelas antes da data de expiração. Seu tumulto interior ou bagagem emocional. As ideias surgem sempre. Não importa se você nasceu rico ou pobre. Não importa se tem educação primária ou doutorado. Não importa se sofre de múltiplas deficiências ou se esbanja saúde. Não importa quais sejam as circunstâncias, você pode aprender a ser um bom pensador. Tudo o que tem a fazer é querer engajar-se no processo todos os dias. Para pensar. Estou disposto a cultivar o hábito de conceber, alimentar e desenvolver grandes pensamentos todos os dias. Coloque em ação o pensamento correto. 1. Se você ainda não tem um bom lugar para pensar, precisa encontrar um. Que lugar você vai escolher para gerar seus pensamentos? 2. Quem são os bons pensadores que fazem parte da sua vida? Enumere-os aqui. 3. Qual é o trabalho você está fazendo agora que poderia beneficiar-se de algum tempo para pensar? Talvez você queira abordar a questão que identificou no capítulo 1. Escreva o problema aqui com a maior clareza possível. 4. Passe algum tempo pensando nesse assunto. Depois, reúna-se com alguns dos bons pensadores que fazem parte de
de sua vida para que eles o ajudem a expandir seus pensamentos e fazê-los aterrissar. 5. Que bons subsídios você recebe regularmente. Você tem um plano de crescimento. Que jornais, revistas ou serviços de vídeo você assina, apenas para desafiar o pensamento? Enumere-os aqui. Se você ainda não recebe bons subsídios, comece imediatamente. Enumere de 3 a 5 recursos que pode começar a utilizar para melhorar a si mesmo. 11 aptidões de pensamento que toda pessoa bem-sucedida precisa ter. Aptidão 1. A imagem macro é de uma bola. Um bibliotecário egípcio ouviu essa informação, de que se podia ver o sol brilhar no fundo de um poço na cidade de Siene, e considerou-a mais do que uma informação inútil. Aquele detalhe a respeito do poço desencadeou o pensamento do homem que pensava macro, e ele percebeu que, se o sol se refletia num poço, devia estar diretamente acima da sua cabeça, e sendo assim, não devia projetar sombras de colunas ou de pilares. Porém, no dia mais longo do ano na cidade de Alexandria, onde morava, ele observou que as colunas faziam sombra. Amplos horizontes. Esse é um impressionante salto mental, embora pareça perfeitamente lógico nos dias de hoje. Afinal, já vimos fotos do nosso planeta tiradas do espaço. Mas Erastótenes fez tal conexão macro utilizando fatos do dia a dia e colocando-os lado a lado. O que mais impressiona é que ele levou o raciocínio um passo adiante. Na verdade, ele calculou o tamanho da Terra. Todos nós vivemos embaixo do mesmo céu, mas nem todos temos o mesmo horizonte. Quantos milhares de pessoas haviam visto o que Erastótenes viu e nunca fizeram a mesma conexão? Quantas centenas de seus colegas matemáticos viram as mesmas sombras que ele e não conseguiram ver a figura macro? Erastótenes não era sequer o matemático mais talentoso de sua época. O modelo mental das pessoas que pensam macro. A verdade é que você pode passar a sua vida da maneira que quiser, mas só pode passar por ela uma vez. Pensar macro pode ajudá-lo a viver com inteireza, a viver uma vida muito compensadora. As pessoas que pensam macro expandem a sua experiência porque expandem o seu mundo. Como resultado, realizam mais do que aquelas que têm a mente estreita. E também têm menos surpresas indesejáveis, porque estão mais propensas a ver os muitos componentes envolvidos em qualquer situação, questões, pessoas, relacionamentos, tempo e valores. Elas também são, portanto, mais tolerantes com as outras pessoas e com o modo como elas pensam. A verdade é que você pode passar sua vida da maneira que quiser, mas só pode passar por ela uma vez. Por que você deve acolher a sabedoria de pensar macro, intuitivamente? É provável que você reconheça o pensamento macro como um benefício. Poucas pessoas querem ter a mente estreita. Ninguém procura ser assim. Mas, caso você não esteja bastante convencido, considere várias razões específicas pelas quais deve esforçar-se para pensar mais macro. 1. Macro permite que você seja líder. Item ter a visão antes dos outros. Item dimensionar as situações. Item estabelecer para onde a equipe está indo. Item mostrar como o futuro se relaciona com o passado para tomar a jornada mais significativa. Item aproveitar o momento quando chega a hora certa. 2. O pensamento macro mantém você em direção à meta. Você tem de pensar a respeito de coisas grandes, enquanto está fazendo as pequenas, de modo que todas as coisas pequenas vão na direção certa. 3. O pensamento macro permite que você veja o que os outros veem. Uma das aptidões mais importantes que você pode desenvolver nas relações humanas é ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. 4. O pensamento macro promove o trabalho em equipe. Se você participa de algum tipo de atividade em equipe, sabe como é importante que os componentes da equipe vejam o todo, e não apenas as partes de uma questão. 5. O pensamento macro impede de ser absorvido pelo mundano. Encaremos isto: alguns aspectos da vida diária são imprescindíveis, necessários, mas totalmente desinteressantes. 6. O pensamento macro ajuda a mapear um território desconhecido. Você já ouviu a expressão, vamos atravessar a ponte quando chegarmos a ela? Essa frase, não resta dúvida, foi criada por alguém que tinha problemas em ver macro. Como adquirir a sabedoria de pensar macro? Se você deseja agarrar novas oportunidades e abrir novos horizontes, precisa acrescentar a aptidão de pensar macro àquelas que já possui.
Para ser um pensador capaz de aprender o todo, tenha em mente as seguintes sugestões. 1. Não busque a certeza. 2. Aprenda com cada experiência. 3. Obtenha inspiração com várias pessoas. Aqueles que pensam macro aprendem com as suas experiências. Mas também aprendem com as experiências que não têm. Isso significa que eles aprendem quando recebem inspiração dos outros. 4. Permita-se expandir o seu mundo. Para pensar. Estou pensando além de mim mesmo e do meu mundo de modo a processar ideias com uma perspectiva holística. Coloque em ação o pensamento macro. 1. Numa escala de 1 a 10, em que 1 significa estreito e 10 significa expandido, como você se classifica em termos de pensamento macro? Você vê o todo ou é mais provável que enfoque apenas um aspecto? Se você marcou um número menor do que 8, dê permissão a si mesmo para expandir o seu mundo e depois trabalhe com tenacidade para tornar-se uma pessoa que pensa macro. 2. Considere um problema do passado ou um projeto atual que você gostaria de melhorar com o pensamento macro. Depois, utilize os seguintes exercícios para expandir o seu pensamento. 1. Opostos. Qual é a solução óbvia para o sucesso? Escreva aqui, agora. Pense numa solução alternativa, algo que poderia resolver a questão mas que parece contradizer a primeira ideia. Escreva aqui, como você pode fazer essas ideias aparentemente contraditórias trabalharem juntas. 2. Inspiração dos outros. Leve essa mesma questão, problema ou projeto para 5 pessoas que podem lhe dar alguma ideia a respeito. Assegure-se de escolher as pessoas certas utilizando o critério descrito neste capítulo. Elas têm de conhecê-lo e preocupar-se com você, conhecer a área em que atuam e ter uma experiência mais profunda e mais ampla do que a sua. Antes de encontrar-se com cada uma delas, passe um tempo adequado formulando as perguntas que quer fazer-lhes. Esse processo o ajudará a esclarecer as questões e mostrará aos seus amigos que você respeita o tempo deles. 3. Torne o aprendizado com as experiências uma parte regular da sua rotina diária. Deixe de lado alguns minutos no final de cada dia, ou no início de cada manhã, para rever o que aprende em cada dia. Registre esses pensamentos por escrito e arquive-os de modo a poder consultá-los e utilizá-los no futuro. Aptidão 2. Libere o potencial do pensamento focalizado. Um otimista olha para um copo e diz que o copo está meio cheio. Um pessimista olha para um copo e diz que está meio vazio. Uma fonte de informação diz que, ao completar 10 anos, as crianças dos Estados Unidos terão gasto, em média, 730 lápis de cera. É muita energia criativa. Pense na sua infância. Você é capaz de se lembrar dos lápis de cera que usava. Se você se concentrar, é bem provável que seja capaz de recordar até mesmo o seu cheiro. Põe a cor no meu mundo. Por que você deve desenvolver o potencial do pensamento focalizado? O foco é tão importante para o desenvolvimento de novas ideias como para o desenvolvimento de produtos em uma empresa. O pensamento focalizado pode fazer várias coisas por você. 1. O pensamento focalizado canaliza a energia para o objetivo desejado. 2. O pensamento focalizado fornece tempo para que as ideias se desenvolvam. 3. O pensamento focalizado traz clareza ao objetivo. Onde você deve focar o pensamento? Todas as áreas de sua vida merecem tempo para pensar com foco e dedicação. Naturalmente, a resposta é não. Seja seletivo, e não exaustivo, ao focalizar seu pensamento. Para mim, isso significa dedicar tempo para pensar em profundidade em 4 áreas: liderança, criatividade, comunicação e networking intencional. Suas oportunidades provavelmente diferem das minhas. Eis algumas sugestões para ajudar a defini-las. Identifique suas prioridades primeiramente. Considere suas prioridades, para você mesmo, para sua família e para sua equipe. O escritor, consultor e pensador premiado Edward de Bono observou com ironia: conclusão é o lugar em que você se cansa de pensar. Infelizmente, muitas pessoas estabelecem prioridades com base nos seus pontos fracos. Você com certeza não quer fazer isso. Nem quer deixar que os outros definam a sua agenda. Desenvolva o seu sonho. Uma pessoa espirituosa disse, certa vez: ideias demais são como plâncton,
uma pequena planta do mar que vai para onde é levada pela corrente. Se você quer realizar coisas grandiosas, precisa ter um grande sonho. James Allen observou: você se tornará tão pequeno como seu desejo de controle e tão grande como a sua aspiração dominante. Se você não está certo a respeito do seu sonho, use o tempo que dedica ao pensamento focalizado para descobri-lo. Se seu pensamento se volta para uma área específica várias vezes seguidas, você pode ser capaz de descobrir ali o seu. Você se tornará tão pequeno como o seu desejo de controle e tão grande como a sua aspiração dominante. Como você pode permanecer focado? Assim que você souber a respeito do que deve pensar, precisa decidir como focalizar melhor tal área. Eis aqui 5 sugestões para ajudá-lo com o processo. 1. Elimine as distrações. 2. Dedique tempo ao pensamento focalizado. 3. Mantenha em sua frente os assuntos a serem focalizados. Itens suficientemente claros para serem mantidos dentro do foco. Itens suficientemente próximos para poderem ser atingidos. Itens suficientemente úteis para mudar a vida das pessoas. Do que você está abrindo mão para subir? Ninguém pode evoluir e permanecer generalista. Meu pai costumava dizer: descubra o que você faz bem e não faça mais nada além disso. Descobri que, para fazer bem umas poucas coisas, eu tinha de abrir mão de muitas outras. Enquanto trabalhava neste capítulo, passei algum tempo refletindo nas coisas de que abri mão. Aqui estão algumas. Não posso conhecer todo mundo, gosto das pessoas e sou extrovertido. Coloque-me numa sala cheia de gente e me sentirei cheio de energia. Por isso, é contra minha natureza impedir-me de passar tempo com muitas pessoas. Para compensar isso, tomei algumas decisões. Primeiro, escolhi um círculo forte de pessoas íntimas. Para fazer bem umas poucas coisas, você tem de abrir mão de muitas outras. Em segundo lugar, pedi a alguns amigos para me atualizarem a respeito do que está acontecendo na vida de outros amigos. Geralmente faço isso quando estou viajando e não disponho do tempo de que preciso para focalizar o pensamento. Dedicação total. Para pensar. Estou me dedicando a remover as distrações e a confusão mental de modo a poder concentrar-me com clareza na verdadeira questão. Coloque em ação o pensamento focalizado. 1. No final do último capítulo, perguntei se você consegue pensar macro. Agora, quero fazer a mesma pergunta com relação ao pensamento focalizado. Numa escala de 1 a 10, sendo que 1 significa disperso e 10 focalizado, como você classifica o seu pensamento? Quanto mais baixo o seu número, mais tempo você precisa obter para pensar com foco. 2. Consulte a sua agenda e analise como você distribui o tempo para pensar. O ideal é que lhe dedique algum tempo diariamente e também um bom período uma vez por semana. Lembre-se de que, para ser eficaz, você tem de se manter longe das distrações, impedir as interrupções indesejadas e ser capaz de estabelecer foco. Escolha o melhor lugar e o momento do dia em que é mais produtivo para o pensamento focalizado. Depois, coloque isso na sua agenda e trate esse compromisso como trataria qualquer compromisso importante. 3. Nossas vidas são muito afetadas, de maneira positiva ou negativa, por poucos acontecimentos e decisões. O pensamento focalizado pode ajudá-lo a provocar um impacto significativo nessas decisões e eventos. Determine, dentre as decisões a serem tomadas atualmente, quais as mais importantes e dedique algum tempo da sua agenda para focalizá-las. 4. Se você não tem objetivos, ou se seus objetivos não se alinham com seus sonhos, então o tempo que dedicar à focalização sairá do controle. Dedique o maior período que reservou nesta semana ao pensamento focalizado para definir e escrever seus atuais objetivos. Aptidão 3. Descubra a alegria do pensamento criativo. A alegria está em criar, não em dar manutenção. Vince Lombardi, técnico do NFL Hall of Fame, em que eles estavam pensando. Pergunta: se você pudesse viver para sempre, viveria para sempre. Por quê? Resposta: eu não viveria para sempre, porque não devemos viver para sempre, porque se tivéssemos de viver para sempre, então seríamos capazes de viver para sempre, mas não conseguimos viver para sempre, e é por isso que eu não viveria para sempre. Fazendo a prospecção de ideias.
A originalidade é a arte de e o que eu devia fazer. Não considerei a esconder suas fontes. Opção de mudar de carreira. Eu tinha-me, Thomas Edison N. comprometido a ser pastor. Uma pessoa não dá as costas para aquilo que acredita ser a obra de Deus. Se eu não tenho aptidão inata para gerar ideias criativas por minha conta, pensei, então vou garimpar as ideias criativas dos outros. Essa disciplina foi muito útil para eu escrever e fazer palestras. Ouro puro. Você não precisa ser escritor, pastor ou palestrante profissional para valorizar a criatividade. Annette Moser-Velman, autora de As 5 Faces de um Gênio, afirma: o recurso mais valioso que você traz para o seu trabalho e a sua empresa é a sua criatividade. Mais do que aquilo que você faz, mais do que o papel que representa, mais do que seu título, mais do que o seu resultado, é a sua ideia que importa. A criatividade é ouro puro, não importa o que você faz para sobreviver. Embora a aptidão de uma pessoa para pensar com criatividade seja tão importante, poucas parecem possuí-la em abundância. Características dos pensadores criativos. Você se considera muito criativo. Os pensadores criativos aceitam a ambiguidade. As pessoas que têm um plano, um quadro mental, vão atrás das ideias que agregam valor ao seu pensamento. Os pensadores criativos não temem um fracasso. Por que você deve descobrir a alegria do pensamento criativo? A criatividade pode melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. 2. O pensamento criativo se acumula. 3. O pensamento criativo atrai as pessoas para você e para suas ideias. 4. O pensamento criativo ajuda-o a aprender mais. 5. O pensamento criativo desafia o status quo. Como descobrir a alegria do pensamento criativo? A essa altura, você pode estar dizendo: está bem, estou convencido de que o pensamento criativo é importante. Mas como descubro a criatividade dentro de mim? Como descubro a alegria do pensamento criativo? Se você quer sair da sua caixa, entre na de outra pessoa. Leia muito. Brincar é a resposta. Muitas pessoas acreditam, erroneamente, que, se um indivíduo não nasceu criativo, ele nunca será criativo. Mas você pode ver, a partir das muitas estratégias e exemplos que forneço, que a criatividade pode ser cultivada. Algumas pessoas trabalham tanto para tornar-se criativas e passam tanto tempo pensando fora da caixa que nem sei se elas ainda têm uma caixa. Coma, respire, viva a criatividade. Para pensar. Estou trabalhando para sair da minha caixa de limitações de modo a explorar ideias e opções para fazer importantes descobertas criativas. Coloque em ação o pensamento criativo. 1. Se você vem usando algum método para captar suas ideias num caderno, computador ou sistema de arquivos, dê uma olhada nas ideias que registrou. Se não vem captando suas ideias no papel, está perdendo uma oportunidade para fazê-las subir de nível. Em vez de completar esse primeiro exercício, comece a registrar ideias no papel nos próximos 90 dias. Reveja suas ideias e encontre uma que você acha que tem grande potencial. Depois, faça a si mesmo as seguintes perguntas para explorá-la. Item: gosto dessa ideia. Item: quais as questões subjacentes que a envolvem? Item: o que isso me faz lembrar? Item: qual é o oposto dessa ideia? Item: que metáfora ou símbolo ajuda a explicá-la? Item: qual é o valor da ideia? Item: qual é a maneira mais difícil ou mais cara de levá-la adiante? Item: quem tem uma perspectiva diferente disso? Item: o que acontecerá se eu simplesmente não fizer isso? Item: nos meus sonhos mais ousados, até onde essa ideia pode me conduzir? Eu o aconselho a acrescentar outras perguntas. A ideia é sair da sua caixa e deixar que suas ideias o levem aonde quiserem. As únicas regras são: 1. Você não tem permissão para bloquear o seu processo criativo com edição, crítica ou outros assassinos de criatividade. 2. Você tem de tentar captar o maior número possível de ideias no papel. 2. Pense a respeito do seu ambiente de trabalho. Ele incentiva naturalmente a criatividade ou tende a abafá-la? Se ele promove o pensamento criativo, considere-se um felizardo e agradeça ao seu chefe, aos seus colegas. 3. Se você tem recursos para ir a outro país onde possa mergulhar numa cultura diferente, então talvez queira planejar suas próximas férias.
nesse país. 4. Reconheça a importância do pensamento realista. A primeira responsabilidade de um líder é definir a realidade. Max Deprey, presidente do Conselho da Herman Miller, Inc. O teste da realidade. A realidade é a diferença entre aquilo que desejamos e aquilo que é. Aprendi essa verdade devagar, uma lição de cada vez. No meu primeiro ano de ministério, descobri que, por mais que trabalhasse, não importava o que fizesse, não conseguia agradar a todos. Descobri isso quando não consegui receber um voto de aprovação unânime no primeiro encontro anual da minha congregação. Um por um, meus enganos se desfizeram. Com o passar do tempo, tornei-me um pensador muito mais realista. Esse processo passou por fases. Primeiro, eu não me dedicava a nenhum pensamento realista. Depois de algum tempo, percebi que ele era necessário, então comecei a exercê-lo ocasionalmente. Mas não gostava dele porque achava que era muito negativo. Sempre que podia delegá-lo, eu o fazia. Finalmente, descobri que teria de me dedicar ao pensamento realista se quisesse resolver problemas e aprender com meus erros. E, com o tempo, me predispus a pensar de maneira realista antes de ter problemas e a fazer disso algo constante na minha vida. Hoje, encorajo os meus principais líderes a pensar com realismo. Nós fazemos, do pensamento realista, a fundação do nosso negócio, porque ele nos oferece certeza e segurança. Continuo crescendo na área do pensamento realista, mas esse ainda não é um ponto forte natural. Por que você precisa reconhecer a importância do pensamento? Se você é naturalmente otimista como eu, pode não ter muita vontade de pensar com mais realismo. Mas cultivar essa aptidão não prejudicará sua fé nas pessoas, nem diminuirá sua capacidade para detectar e aproveitar as oportunidades. Ao invés disso, ela agregará valor a você de outras maneiras. 1. O pensamento realista minimiza o risco de as coisas saírem errado. 2. O pensamento realista oferece uma meta e um plano de ação. 3. O pensamento realista é um catalisador da mudança. O pensamento realista pode descartar esse tipo de atitude. Não há nada como olhar de frente para a realidade para fazer uma pessoa reconhecer a necessidade de mudar. A mudança por si só não traz crescimento, mas você não pode ter crescimento sem mudança. 4. O pensamento realista fornece segurança. 5. O pensamento realista oferece credibilidade. Os melhores líderes fazem perguntas realistas antes de definir uma visão. Eles se perguntam coisas como: item isso é possível? Item esse sonho inclui a todos ou apenas alguns poucos? Item identifiquei e articulei as áreas que tornarão esse sonho difícil de atingir. Planeje a sua vida, viva o seu plano. Poucos indivíduos planejam a vida semanalmente. Eles revêem a agenda da semana, verificam seus compromissos, revêem seus objetivos e depois vão trabalhar. E geralmente realizam mais coisas do que os colegas que planejam a cada dia. Eu ainda tento planejar um passo adiante. No início de cada mês, passo meio dia trabalhando na minha agenda para os próximos 40 dias. 40 dias funcionam mais para mim do que apenas 30. Dessa maneira, pulo para o mês seguinte e não tenho surpresas. Também faço uma sessão de planejamento anual, mas vou contar mais a respeito disso na parte do pensamento reflexivo. Começo revendo a minha agenda de viagens e planejando atividades com a família. Depois, revejo quais os projetos, as lições e os outros objetivos que quero realizar nessas 5 a 6 semanas. Então, começo a reservar determinados dias e momentos para pensar, escrever, trabalhar, encontrar-me com as pessoas, divertir-me, assistir a shows, etc. Por que você deve desenvolver a força do pensamento estratégico? O pensamento estratégico me ajuda a planejar, a tornar-me mais eficiente, a maximizar minhas forças e a encontrar o caminho mais direto para a realização de qualquer objetivo. Por que você deve sentir a energia do pensamento aberto às possibilidades? As pessoas que adotam o pensamento aberto às possibilidades são capazes de realizar tarefas aparentemente impossíveis porque acreditam em soluções. Eis aqui algumas razões pelas quais você deve abrir sua mente às possibilidades. Como sentir a energia do pensamento aberto às possibilidades? Se você é uma pessoa naturalmente positiva, que já adota o pensamento aberto às possibilidades, está entendendo o que digo.
No entanto, algumas pessoas, ao invés de serem otimistas, são naturalmente negativas ou cínicas. Como aprender as lições do pensamento reflexivo? Se você é como a maioria das pessoas em nossa cultura atual, provavelmente reflete muito pouco. Se é o seu caso, isso pode atrasá-lo mais do que parece. Reflita nos exercícios que temos ao longo da leitura. Pensamento relacionado a valores. Crescimento pessoal. O que aprendi hoje que me ajudará a crescer? Como posso aplicar isso à minha vida? Quando devo aplicá-lo? Pensamento relativo a relacionamentos. Casamento e família. Comuniquei meu amor a Margarete, aos meus filhos e aos meus netos hoje. Como demonstrei esse amor? Eles o sentiram. Eles deram retorno. Amigos. Fui um bom amigo esta semana. Para quem? O que fiz? Há algo mais que eu possa fazer? Há outro amigo que necessita de mim. Por que você deve encorajar a participação do pensamento compartilhado? Os bons pensadores, especialmente aqueles que também são bons líderes, compreendem o poder do pensamento compartilhado. Eles sabem que, quando valorizam os pensamentos e as ideias dos outros, recebem os resultados compostos do pensamento compartilhado e realizam mais do que jamais seriam capazes de realizar sozinhos. Como encorajar a participação do pensamento compartilhado? Algumas pessoas naturalmente participam do pensamento compartilhado. Toda vez que deparam com um problema, elas pensam: quem eu conheço que pode me ajudar com isto? Os líderes tendem a ser assim. O mesmo ocorre com os extrovertidos. Contudo, você não precisa ser uma dessas duas coisas para beneficiar-se do pensamento compartilhado. Utilize os 5 passos seguintes para aumentar a sua aptidão para controlar o pensamento compartilhado. Esforço conjunto. O que quer que você esteja tentando realizar, pode fazê-lo melhor com o pensamento compartilhado. Por isso passo muito tempo da minha vida ensinando liderança. A boa liderança ajuda a juntar as pessoas certas no momento certo para o objetivo certo, de modo que cada um vença. Acredito tanto no pensamento compartilhado que me engajo nesse processo até mesmo quando estou escrevendo um livro. A maioria das pessoas pensa que os livros são produto de um único cérebro. Por que você deve lutar para a satisfação do pensamento altruísta? O pensamento altruísta frequentemente é capaz de dar mais retorno do que qualquer outro pensamento. Veja algumas de suas vantagens. Como ter a satisfação do pensamento altruísta? Creio que a maioria das pessoas reconhece o valor do pensamento altruísta e até reconheceria que é uma aptidão que gostaria de desenvolver. Muitas pessoas, porém, não sabem como mudar o seu modo de pensar. Para que você comece a cultivar a aptidão de pensar com altruísmo, leia as recomendações. Como você entende o resultado da sua organização, do seu negócio, departamento, equipe ou grupo? Em muitos negócios, o resultado é literalmente o resultado financeiro. O lucro determina se você está se saindo bem. Mas os dólares não devem ser a medida básica do sucesso. Você mediria o sucesso da sua família pelo dinheiro que tem no final do mês ou do ano? E se você dirige um negócio sem fins lucrativos ou uma organização voluntária, como sabe se seu desempenho está atingindo o potencial máximo? Como pensar com foco no resultado numa situação como essa? Por que você deve valorizar o retorno do pensamento voltado para o resultado? Pense no resultado como fim, aquilo que você leva, o objetivo almejado. Se você está acostumado a pensar no resultado apenas na medida em que ele se relaciona com questões financeiras, pode estar perdendo algumas coisas cruciais para você e para a sua organização. Em vez disso, pense no resultado como fim, aquilo que você leva, o objetivo almejado. Toda atividade tem seu resultado único e exclusivo. Se você tem um emprego, o seu trabalho tem um resultado. Se presta serviços na sua igreja, sua atividade tem um resultado. Assim também o seu esforço como pai ou cônjuge, se você é pai ou cônjuge. Ao explorar o conceito de pensamento voltado para o resultado, reconheça que ele pode ajudá-lo de muitas maneiras. Leia a seguir. Como valorizar o retorno do pensamento voltado para o resultado? Não é difícil ver o valor do foco no resultado. A maioria das pessoas reconhece que ele tem alto retorno.
Mas aprender a pensar com foco no resultado pode ser um desafio. Para pensar. O resultado do resultado. Em resumo, qualquer que seja o seu resultado, você pode melhorá-lo com o pensamento correto. E o pensamento voltado para o resultado tem um grande retorno porque ajuda a transformar as suas ideias em resultados. Como nenhum outro tipo de processo mental, ele pode ajudá-lo a atualizar todo o potencial do seu pensamento e realizar aquilo que você deseja. Estou mantendo o foco no resultado de modo a obter o máximo retorno e colher todo o potencial do meu pensamento. Coloque em ação o pensamento voltado para o resultado. Nossa jornada. Avalie-se em função de cada tipo de pensamento discutido neste livro. Classifique-se numa escala de 1 a 10. Compreenda o valor de pensar direito. Você acredita que pensar direito pode mudar sua vida? Compreendo o impacto da mudança de pensamento. O meu desejo de obter sucesso e melhorar minha vida é bastante forte para levar-me a mudar meu pensamento. Domine o processo do pensamento intencional. Estou disposto a pagar o preço necessário para cultivar o hábito de gerar, alimentar e desenvolver grandes pensamentos todos os dias. Adquira a sabedoria de pensar macro. Estou pensando além de mim mesmo e do meu mundo para processar ideias com uma perspectiva holística. Libere o potencial do pensamento focalizado. Me dedico a remover as distrações mentais e a confusão mental para poder concentrar-me com clareza na verdadeira questão. Descubra a alegria do pensamento criativo. Estou trabalhando para sair da minha caixa de limitações de modo a explorar as ideias e opções que me permitirão fazer grandes avanços criativos. Reconheça a importância do pensamento realista. Estou construindo uma base de dados mental sólida de modo a poder pensar com segurança. Liberte a força do pensamento estratégico. Estou implementando planos estratégicos que me dão a direção atual e aumentam o meu potencial para o futuro. Sinta a energia do pensamento aberto às possibilidades. Estou libertando o entusiasmo do pensamento aberto às possibilidades de modo a encontrar soluções até para situações que parecem impossíveis. Aprenda as lições do pensamento reflexivo. Revisita o passado regularmente para obter uma perspectiva verdadeira e pensar com discernimento. Questione a aceitação do pensamento popular. Conscientemente rejeito as limitações do pensamento comum para atingir resultados incomuns. Encoraje a participação do pensamento compartilhado. Constantemente incluo outras pessoas para pensar além da minha ideia e atingir resultados compostos. Experimente a satisfação do pensamento altruísta. Sempre considero os outros e a jornada deles para colaborar com eles com o meu pensamento. Valorize o retomo do pensamento voltado para o resultado. Estou mantendo o foco nos resultados de modo a obter o máximo retorno e colher todo o potencial do meu pensamento. Tenho certeza de que o seu pensamento melhorou. Porém, a realidade é que ninguém pode esperar dominar todos os tipos de pensamento. É por isso que vou dar-lhe um conselho. Em cada tipo de pensamento, se você tiver uma classificação de 8 a 10, dedique 80% do seu tempo a esse tipo de pensamento. De 6 a 7, dedique 20% do seu tempo a esse tipo de pensamento. De 1 a 5, traga alguém para a sua equipe que tenha uma classificação de 8, 9 ou 10 pontos nesse tipo de pensamento. No decorrer da abertura, contei como meu pai decidiu mudar o seu modo de pensar quando era jovem. Recentemente, Ed livrou e minha esposa, Margarete, fomos a um banquete em homenagem a ele, patrocinado pela organização a que ele pertenceu por 55 anos. Nós nos sentamos com meus pais à mesa e conversamos sobre a decisão que ele tomou de dedicar sua vida a pensar como as pessoas bem-sucedidas pensam. Essa decisão permitiu aos meus pais educarem 3 filhos que assumiram o compromisso de agregar valor às outras pessoas. Esse foi o catalisador que fez meu pai distinguir-se entre muitos dos seus contemporâneos e ajudou-o a assumir posições de liderança dentro da organização. Isso permitiu que ele e nossa mãe desfrutassem de mais de 60 anos de casamento. Refleti a respeito disso tudo enquanto escutava o orador descrever as contribuições feitas por meu pai, e aquilo fez brotarem lágrimas nos meus olhos. Quando a multidão se levantou enquanto meu pai se encaminhava para o palco, também fiquei de pé, aplaudindo mais do que todos, porque conheço melhor do que ninguém. E pensei, aí está um homem que mudou o seu modo de pensar, e isso mudou a sua vida, e a vida de outras pessoas, inclusive eu. O mesmo pode acontecer com você. E por isso escrevi este livro.
Que o pensamento se torne a sua ferramenta mais importante para criar o mundo que você deseja. Fim. Deus abençoe sua vida.